Boa noite, queridos amados irmãos do Facebook. Mais uma vez chegando para transmitir a palavra de Deus aos amados irmãos em nome de Jesus. E hoje agradecendo a Deus por mais esta noite, pela graça. Glória a Deus. Achei que tinha mudado. A Luca falou que tinha mudado. Muito bem, queridos e amados irmãos, eu quero falar um pouco nesta noite sobre oração, tá bom? Aleluia. Vamos falar um pouco sobre oração esta noite. Eu sei que Deus tem grandes coisas para nos abençoar, em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus, aleluia, louvado e bendito e soberano é o nome do Senhor. Deus, aleluia, louvado e bendito e soberano é o nome do Senhor.
Atos 12, versículo 1 e 10, nós encontramos uma grande oração. E através de Paulo, há momentos em nossas vidas que passamos por problemas que nos levam ao ponto de querer desistir. Você sabe disso. Nós queremos sempre desistir da vida, queremos sempre desistir do dia a dia, desistir da nossa história, desistir até do nosso chamado que nós temos em adorar a Deus e servir a Deus. Nós temos em adorar a Deus e servir a Deus. E tudo isso é por causa de momentos em que nós passamos, que não parece haver mais esperança. A gente acaba perdendo as esperanças e nós pensamos que tudo está perdido. Pensamos que tudo está perdido. E hoje nós vamos aprender sobre mudanças que acontecem quando nós voltamos para a oração que abre as portas. Há orações que vai abrindo portais. Esta foi a oração que Paulo fez para que Deus abrisse portas para que ele pudesse pregar o Evangelho. E eu não poderia deixar de... Porque quando eu falo Paulo, automaticamente eu vou falar de Herodes. Herodes, Félix, César, tudo fizeram parte da história do apóstolo Paulo. E quando você se refere a uma dinastia de reis, e você começa a falar de Herodes o Grande, que era o fundador da dinastia, que ele reinava quando Jesus nasceu, e ele ordenou a morte das crianças. Herodes Filipe, filho do grande, primeiro marido de Herodias, Lucas 3:1 fala sobre ele. Herodes também Antipas, Herodes, irmão de Herodes Filipe, a quem ele tirou a esposa. Herodias, quando João Batista o condenou por o pecado de adultério, a pedido de Herodias, que mandou cortar-lhe a cabeça, porque ela foi acusada de adultério por João Batista. A gente também poderia falar de Herodes Agripa I, neto do Grande, Herodes Agripa II, bisneto de Herodes o Grande. Ele disse ao apóstolo Paulo: quase você me convenceu de ser cristão. Atos 26:28. Por que Herodes falou aquilo? Porque Paulo estava pregando para Herodes o rei. Pregando para ele. E Tiago, ele é seu irmão, e João foram discípulos de Jesus. Que ele chamou Boanerges, que significa filhos do trovão. Ambos os irmãos, juntamente com Pedro, pertenciam ao chamado círculo de Jesus. Eles estavam ali no Monte da Transfiguração, quando Jesus estava lá buscando a presença do Pai, a presença de Deus. Não é o mesmo Tiago, irmão de Jesus, mencionado em Atos 12, versículo 7. Pedro, ele tinha acabado de ser capturado e preso por Herodes Agripa I. Anteriormente, Herodes havia matado a espada Tiago, em praça pública, em plena Jerusalém. E Pedro foi preso, e durante a celebração da festa dos pais Ágimos, ele foi encerrado na prisão. E qual era o crime de Pedro? O crime de Pedro era ser pregador do Evangelho, pregando a palavra de Deus. Aleluia. Tânia Maria, paz do Senhor, minha querida. E a Bíblia diz que Pedro foi colocado em uma cela fria, em Roma, e ele tinha quatro quartenos de soldados guardando, que era 4, 8, 12, 16. Tinha 16 soldados ali guardando a prisão aonde Pedro estava.
Porque Herodes, no outro dia, queria apresentá-lo ao povo. Ele queria levá-lo ao povo, assim como seu avô também tinha feito com Jesus Cristo. Levá-lo a julgamento, para ser condenado à morte, porque quem julgava era o povo. Quem condenava não era o rei Herodes ou o conselho de Roma. Quem condenava as pessoas a morrerem na cruz, a serem decapitadas na prisão, a morrer à espada, era justamente o povo. Você lembra de Barrabás, quando o povo teve o direito de fazer a escolha? Quem que vocês querem? Vocês querem Barrabás ou vocês querem Jesus chamado Cristo? Então, Pilatos deixou a escolha do povo. Nilza Pires, a paz do Senhor, minha querida. E Pedro foi levado para essa prisão. Ele foi levado a julgamento para ser condenado à morte. E ele estava dormindo entre dois soldados, um à direita e um à esquerda. Lá dentro da cela tinha 2 soldados com Pedro. E tinha mais 2 soldados na porta, vigiando a porta da prisão. Só aí já são 4 soldados. E 12 outros soldados estavam em plantão, em 2 grupos no resto da prisão. Será que Pedro era um criminoso? Será que Pedro era tão perigoso assim, de chegar ao ponto deles condenar Pedro? Será que Pedro era tão perigoso? Ele era um estuprador, um violentador, um traficante? Não, Pedro era apóstolo. Pedro era pregador da palavra de Deus. Pedro era aquele que anunciava o reino. Pedro era aquele que anunciava o reino. Era isto que Pedro fazia. Esse era o pecado de Pedro. Esse era o crime que Pedro tinha cometido para o governo, para as políticas, para os religiosos de Roma. E ele estava dormindo tranquilo, sabendo que no outro dia ele ia morrer, mas ele estava dormindo. Quando você está em Cristo, você é nova criatura. Você não fica preocupado com o que vai acontecer amanhã ou depois com você. Você sabe disso. Ele estava amarrado. Os pulsos dele estavam amarrados com cadeias, com correntes. E estavam guardas vigiando a porta da prisão. E 12 outros soldados de plantão em 2 grupos no resto da prisão. Mas por que tantas preocupações? Por que tantas preocupações com Pedro? Por quê? Não? Herodes conhecia a história de Cristo. Ele era conhecedor. Porque ele ainda governava a Palestina quando Jesus foi sepultado. E quando Jesus então levanta dos mortos, lá estava Pilatos, Herodes. E vocês leem a história de Cristo, mostra ele colocando guardas também, soldados do lado de fora do túmulo. Porque ele tinha medo que Jesus viesse, alguém viesse durante a noite e roubasse o corpo de Jesus. E porque ele conhecia a história. Ele sabia que este homem chamado Jesus tinha operado mais de 53 milagres. Ele sabia que Jesus tinha sacudido toda a Palestina com seus sinais, com seus milagres, suas curas, ensinos. E uma grande multidão ainda estavam seguindo ele. Ele sabia disso. Ele jamais queria perder o trono. Ele não queria perder as suas qualificações de rei. E agora,
mesmo depois que Jesus morre, ele ainda está com medo. Agora é dos apóstolos. Todo crente de fidelidade, Satanás tem medo dele. Eu não vou dizer que Satanás corre de um crente que tem fidelidade, mas ele respeita o crente que é cheio do Espírito Santo. Entendeu, Tânia Maria? Entendeu, Nilza? Se você é um crente cheio do Espírito Santo, ele vai te respeitar. Satanás te respeita. Ele nem chega perto de você porque sabe que você tem um bombardeio de poder e glória em cima dele. Você tem uma artilharia pesada contra ele. E nós sabemos que ele não vai tentar nada contra a gente, porque ele sabe que a gente tem a marca da promessa. A marca da nossa promessa é o sangue, acompanhado da nossa obediência, do nosso chamado e da nossa eleição. Ele sabe que Jesus nos escolheu. Ele sabe que nós somos menina dos olhos de Deus e que Ele não pode nos tocar. Ele só pode ir até um limite. Ele não pode atravessar a fronteira. Não pode atravessar a fronteira, porque Ele sabe, senão Ele morrerá. Pode atravessar a fronteira, porque Ele sabe, senão Ele morrerá. Pode atravessar a fronteira. Se Ele atravessar essa fronteira, Ele vai morrer. Ele não pode atravessar a fronteira. Porque se ele atravessar a fronteira da alma, do espírito, ele morre. Ele sabe disso. E graças a Deus por isso que nós temos esse privilégio de saber que nós temos um guardião com a gente 20 horas por dia. Nós agradecemos a Deus por isso. Nós agradecemos a Deus por isso. Sem Cristo a gente não iria conseguir chegar a lugar nenhum. Era por isso que Pedro foi preso, foi por isso que Tiago foi morto à espada em Jerusalém. Foi por isso que Estevão morreu apedrejado. E eles estavam em vigília. E 12 soldados de plantão em 2 grupos no resto da prisão. E ele sabia que Jesus tinha ressuscitado saindo do túmulo entre os soldados romanos. E Herodes também soube da libertação da prisão de Pedro e João, acontecido dias antes. Ele ficou sabendo da libertação da prisão de Pedro e João. Ele sabia. E foi na noite anterior ao dia designado para o julgamento. Herodes tinha proposto matar Pedro. Ele reuniu todo o conselho, ele reuniu os sacerdotes, ele reuniu os políticos da época, ele reuniu aquela turma toda, aquela casta toda de marginais, de bandidos, que estavam ali no Sinédrio, que estavam ali governando naquela época, ali naquela cidade em Roma. E eles decidem, nós temos que matar Pedro. Herodes propôs matar Pedro, já tinha tomado a decisão e assinado a sentença de morte de Pedro, mas Deus propôs libertá-lo. Havia uma proposta no coração de Deus e a proposta era esta: eu vou libertá-lo. Eu vou libertá-lo. E Deus fez isso no último momento, no limite. Atos 12, versículo 6. Mas o interessante, gente, é que isso tudo foi não porque Pedro era um Superman, não porque Pedro ele tinha um poder sobrenatural na oração. A Bíblia diz que Pedro nem orando ele estava. Pedro estava dormindo. Ele estava dormindo. Ele estava dormindo como um bebê dorme nas mãos de Deus.
Ele estava dormindo. Olha, o verdadeiro cristão, ele não vai perder noite de sono por causa de uma tribulação, por causa de uma luta, ou por causa de um problema. Ele não vai perder a noite de sono por causa disso ou por causa daquilo, porque ele sabe que Deus está trabalhando em favor dele, e Deus vai trabalhar e Deus vai dar vitória. E Deus vai dar vitória. E Deus vai dar vitória. O segredo nosso sempre é a oração. Não esqueçam disso, orem. O nosso segredo ainda é a oração. Amém, amados irmãos? Ore sempre. Amém, amados irmãos? Ore sempre. Amém, amados irmãos? Ore sempre. Vocês devem orar e orar muito. A oração abre portas, gente. A oração quebra cadeias. A oração ela faz coisas grandes. Aleluia. A oração é que abre os portais. A igreja orava sem cessar. Um irmão orava, passava meia hora, um irmão orava, passava outra meia hora, outro irmão orava, passava um outro momento, era outro irmão que orava. Era oração incessante, toda hora tinha alguém orando. O anjo Pedro, um anjo no meio de uma luz acordou Pedro e tirou as suas correntes. Glória a Deus. Aleluia. Deus vai te acordar. Nós temos muita gente dormindo e Deus precisa acordar muita gente. O anjo e Pedro passaram a porta da cela em seguida, no meio dos 12 soldados restantes da primeira e segunda guarda, até chegar à porta de acesso à cidade, que abriu por si só. A porta foi se abrindo, sozinha. Aleluia, gente, isso é bom demais, hein? A porta foi se abrindo. A igreja orava e as mãos de Deus iam se mexendo, se movendo, se levantando em favor de Pedro. A igreja deve orar pelo seu pastor. A igreja não pode esquecer de orar pela sua liderança, pelo seu pastor. Uma irmã falou assim comigo no WhatsApp: Pastor Abraão, sei que o senhor não é o meu pastor aqui do templo. Eu congrego numa igreja aqui, eu tenho meu pastor aqui na igreja aqui, mas o senhor quer saber de uma coisa? Eu considero o senhor mais pastor do que ele.
Porque eu alimento mais aqui na tua life do que lá na igreja. Lá na igreja eu vou lá comer o pão da vida durante 2 vezes por semana. Aqui nas suas lives eu estou alimentando todo dia, toda hora, todo momento. Então eu oro mais pelo Senhor do que pelo meu pastor lá da igreja. Eu falei, não, vamos dividir essa oração e coloca tudo na balança. Nem muito para mim, nem muito para ele. Amém? Olha lá, a Tânia falando, orei pelo Senhor hoje lá na igreja. Então a gente tem que orar, mesmo que eu não seja o pastor que te pastoreia, que está aí do seu lado. Mas você deve lembrar dos pastores. E Pedro era o pastor daquela igreja. E era Pedro, ele estava lá e era o pastor daquela igreja. E Pedro, ele sabia, por isso que Pedro dormia tranquilo, porque ele sabia que a igreja em Jerusalém era uma igreja de oração. Ele sabia. Então era por isso que Pedro estava dormindo. Ele estava dormindo porque ele sabia que a igreja não ia deixar ele na mão, que a igreja não ia desampará-lo, que a igreja ia estar com ele em todo momento. Aleluia. O anjo apareceu no meio de uma luz. No meio de uma luz, aquele anjo apareceu, Pedro, e tirou as suas correntes. Meu Deus! E eles passaram pela porta da cela, em seguida no meio dos 12, que restante da primeira e segunda fileira, até chegar à porta de acesso à cidade. Não precisa ficar brigando para orar, para abrir portas fechadas. Não precisa ficar passando noites sem dormir. Não fique assim, Deus vai abrir portas para você. A partir desta experiência de Pedro sendo libertado da prisão, você pode aprender muitas lições com relação à oração. Aquela oração que vai abrir portais. Aquela oração que vai abrir portas para você. É uma oração persistente. É uma oração que não parava. É uma oração que não parava. É uma oração. A igreja não fez um boicote de produtos feitos em Roma. Não. Ela não fez. Ela não boicotou a oração. Nem tampouco saiu em protesto pelas ruas de Jerusalém. Como eles fazem hoje, né? Prenderam um pastor da Assembleia de Deus lá em Goiás, em Goiânia, parece. E a igreja foi para a rua. A igreja foi para a rua pedindo, solte nosso pastor. Queremos nosso pastor de volta. Delegado, solte nosso pastor. Prefeito, solte nosso pastor. A igreja que estava em Roma, ela não fez isso. Ela orava sem cessar pela liberdade do seu apóstolo, do seu pastor. Atos 12, 15. Muita gente acha melhor boicotar, né? Fazer boicote e sair em protesto pelas ruas. A igreja lá de Jerusalém não saíram pelas ruas de Jerusalém, fazendo boicote, gritando, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro. Não, elas foram orar. Esse é o segredo. Ore, oração. A igreja não fez uma ideia, ela não planejou um plano secreto para tirar Pedro da prisão. Não, ela não fez isso. Ela não fez isso. Todos mencionados são métodos humanos que têm o seu lugar, alguns válidos, mas nada como oração. Você viu aquela multidão de gente que invadiu o Senado? Que invadiram o Congresso? Que invadiram o STF, quebrando cadeira, quebrando mesa, menosprezando a Constituição, fazendo xixi lá dentro, quebrando quadros, obras de artes. Você viu o vandalismo que fizeram em Brasília? De revolta porque o Bolsonaro tinha perdido as eleições, achando que ali fosse tirar Lula do poder. Não adiantou nada. E muita gente que faz parte da igreja estava lá também,
Tinha até pastores lá. Então, a igreja não se rendeu. A igreja não se rendeu. O que a igreja tem que fazer agora é oposição ao governo. A igreja tem que fazer oposição ao aborto. A igreja tem que fazer oposição àquilo que é desonesto. Mas ela só vai fazer isso através da oração. Pedir a Deus para que Deus cuide desta nação. Amados, e esses métodos humanos que têm o seu lugar, alguns válidos, mas nada é melhor do que a oração. A oração ainda é o método de Deus. A oração ainda é o método da igreja. A oração ainda é o método de Jesus. Ore. A igreja em Jerusalém, ela não se rendeu. Ela ficou apenas esperando a notícia da execução. Mas ela sabia que Pedro não seria executado. Ela sabia. Porque aquela igreja sabia quem era o Cristo dela. Jesus ilustrou a oração persistente com uma viúva. Uma viúva persistente que recebeu a justiça de um juiz em Lucas 18, versículo 1 e 8. Aquela viúva ficou ali, na porta da casa do juiz. Julga a minha causa. Julgue a minha causa. Todo dia. Todo dia aquela viúva estava ali, julga a minha causa. Estou aqui, preciso que o Senhor julgue a minha causa. Até que aquela porta da casa do juiz se abriu. O juiz disse a ele mesmo: eu vou ter que atender esta viúva, eu vou ter que julgar a causa dela, porque ela não me dá sossego, ela só fica me perturbando. E a oração dela abriu as portas. É uma oração feita de acordo com a vontade de Deus. Em 1 João 5,14 aqui. Nós conhecemos a vontade de Deus através da Bíblia. Conhecemos a vontade de Deus através da oração. Conhecemos a vontade de Deus. Está chovendo lá fora. Por isso que eu olhei, está assim vendo barulho. É a chuva que está caindo lá fora agora. As orações que Deus não responde. Tem muitas orações que Deus não responde porque são orações que são feitas com a intenção maliciosa. Tiago 4:3 fala sobre isso. Mas por que Deus responde a nossas orações? Eu não vou tomar muito tempo do irmão não, porque está na hora dos irmãos dormir, né? Já são 20 horas e 43 minutos. As orações, Deus nos responde porque Ele quer proteger a gente. Ele quer nos proteger. Segundo, as orações de acordo com a vontade de Deus, ela tem resposta. E a primeira coisa que a gente deve pedir é paz por Jerusalém. Tiago diz: se você quer sabedoria, ore pedindo a Deus. Nós oramos porque nós queremos provisão de Deus, Mateus 6:11. Oramos porque queremos ter proteção de Deus, Mateus 6:13. Devemos orar e interceder pelos nossos dirigentes, 1 Timóteo 2:1 e 3. Se está chegando ao limite de sua resistência, você já está cansado, você já está desistindo, lembre-se que há poder na oração. Através dela você pode abrir portas e mais portas, derrubando obstáculos e mais obstáculos. E abrir caminho para a completa liberdade em Cristo Jesus.
A oração irá abrir as portas que estão fechadas há muito tempo em seu favor. Basta você acreditar, basta você crer, basta você acreditar e confiar. Aleluia. A oração, ela resolve os problemas. É na hora da oração que nós temos que continuar orando. A Bíblia diz que quando a gente entra na presença de Deus, a gente não pode levantar do joelho com 5, 4 minutos. O pastor David Wilkerson foi um dos maiores pregadores que existiu em nosso século. Ele faleceu num acidente de carro em 2011. E o carro dele bateu na traseira de uma carreta e ele acabou morrendo. O pastor David Wilkerson, o grande fundador do ministério, A Cruz e o Punhal é o livro que ele escreveu, Desafio Jovem. Ele pregou para milhares de jovens que eram viciados em drogas. Através do Desafio Jovem que ele tem em Nova York. E ele diz que quando ele ia orar, ele saía segunda-feira no seu carro, ele ia para a entrada de uma mata, ele e mais um membro da igreja, para ficar ali olhando, vigiando. Ele levava com ele mais de 20 litros de água, somente água. E ele ficava em jejum e oração, bebendo somente água durante 7 dias. E ele ficava 7 dias orando ali no monte, dentro daquela mata, buscando de Deus uma direção, buscando de Deus poder, buscando de Deus uma forma de abrir portais para recuperar os jovens viciados em Nova York, viciados em drogas. E a oração levou esse maravilhoso pregador, homem de Deus, consagrado, David Wilkerson. Ele escreveu o livro A Cruz e o Punhal. Talvez você conhece esta história. Vamos estar orando pela diabetes da nossa querida irmã Luz Barbalho, para que Deus possa abaixá-la. Amém? E um remédio bom para você abaixar a tua diabetes é você tomar, assim que você acabar de almoçar, você toma metformina e você toma o gliconil também. Gliconil é um remédio que você toma junto com a metformina. Fala com o seu médico para poder receitar para você. A metformina, e como a gente trabalhou muitos anos dentro do leprosário, os médicos sempre aconselham a gente o que a gente deve responder às pessoas, né? Às vezes a pessoa está com um problema gravíssimo e a pessoa não sabe qual é o caminho a seguir. O nome do remédio é Gliconil, ele custa R$4. Ele tem 30 comprimidos na caixa, você toma um só ao dia, ele é de 5 mg, tá? Gliconil 5 mg. E você toma um comprimido de metformina e toma um gliconil, a sua diabetes vai cair lá embaixo. Você não pode tomar ele agora. É sempre depois do almoço. Se a sua diabetes estiver a 300, a 350, ela vai cair para 120, 130 dentro de uma hora. Mas você não pode tomar ela à tarde, tomar assim de manhã quando você levanta em jejum, não. Então ela vai cair muito. Tá ok? Teve uma irmã aqui que tomou ela de manhã e ela caiu para 90. A glicemia dela caiu para 90, a irmã começou a sentir tonteira, a pressão caiu e teve feio. Amém? Mas vamos orar em nome de Jesus. A oração que abre portas. Quando o pastor Billy Graham esteve no Maracanã, pregando pela última vez, que já é falecido também, já está com o Senhor, o motorista que estava dirigindo aquele veículo, levando ele em direção ao Maracanã para a cruzada, ele perguntou para ele: pastor Billy Graham, se o senhor fosse recolhido hoje para a glória, qual seria o recado que o senhor deixaria para a igreja? E o pastor Billy Graham falou: oração, oração e oração. Então, a oração, ela tem um poder miraculoso. A oração, ela pode fazer coisas grandes na vida do crente. O pastor Jimmy Swaggart diz que uma vez ele estava viajando para pregar uma cruzada na África.
na África. E ele pegou um avião, ele embarcou em um avião que tinha estado na Segunda Guerra Mundial, um avião muito antigo, de 1940. Um avião que era aqueles aviões que carregavam alimentos para os soldados da guerra. E eles carregavam provisões, armas, ele carregava bombas, carregava alimentos para os soldados da guerra. Dona Cida, seja bem-vinda, querida. E o pastor Jimmy falou que naquela noite, quando ele estava indo para a África, veio uma grande tempestade. Uma grande tempestade começou a sacudir o avião aquela noite. Era 1h da madrugada. E ele viu quando o motor direito daquele avião, de 1940 anos de fabricação, tinha 40 anos que aquele avião tinha sido construído e já estava velho. Era um avião cargueiro, é avião cargueiro que fala. E ele viu quando o primeiro motor do avião, do lado direito da asa, começou a pipocar, começou a dar problema e acabou parando. Um casal de idosos, lá nos Estados Unidos, em plena 4h da madrugada, porque a diferença era de 3 horas. A esposa daquele senhor acordou à noite e disse: olha, precisamos orar pelo pastor Jimmer Swaggart. E o marido disse: o que está acontecendo, querida? O Espírito Santo está mandando a gente orar pelo pastor Jimmer Swaggart. Ele não está passando bem. Ele está correndo perigo de vida. Então nós vamos orar aqui. Deus sabe o que está acontecendo com ele. E a nossa oração vai dar o livramento para ele. E aquele casal de idosos ajoelharam ali naquele quarto deles e oraram durante 40 minutos, 1h. Deus proteja o teu filho. Deus proteja o pastor Jimmer Swaggart, proteja a esposa dele, proteja o pessoal da cruzada, aquele grupo de missionários, Senhor. Esteja onde eles estiverem agora, esteja no avião, esteja no ônibus, esteja onde estiverem agora, proteja seus filhos, Senhor. E aquele casal orou, intercedeu pelo pastor Jimmer Swaggart. E quando aquele casal acabou de orar, lá na América do Norte, e o avião que estava levando o pastor Jimmy para a África do Sul, aquele motor que tinha falhado no meio da tempestade, ele começou a funcionar de novo. Ele começou a funcionar de novo. Aéreos daquele avião começou a funcionar de novo. E o piloto do avião disse: gente, já estamos passando pelo meio da tempestade, em 10 minutos estaremos livres dela. E graças a Deus que o motor do lado direito voltou a funcionar. Estamos fora do perigo. Agora, quem foi que salvou o Jimmer Swaggart daquela morte? Daquela armadilha que Satanás tinha preparado para ele? Foi justamente aquele casal de idosos lá na América do Norte que disse: vamos orar. Vamos orar. Antes de você for dormir esta noite, Lourdes Barbalho, lembre de orar pelo pastor Abraão. Lembre de orar pelo seu pastor. Lembre de orar pelo seu filho. Eu sempre faço isso. Quando eu vou fechar a noite, que eu vou dormir, eu oro a Deus e coloco cada um de vocês na minha live, em minhas orações. Eu anoto as pessoas que participam da live para me orar por elas, porque eu só oro por aqueles que comentam, por aqueles que participam. Eu não sei quem está me assistindo, eu só sei através dos comentários. Eu sei que a Dona Cida deve estar me assistindo, eu sei que a Lourdes deve estar me assistindo, que a Tânia deve estar me assistindo. Talvez a irmã Nilza Pires também está me assistindo, porque quando você está ao vivo, o Facebook ele mostra a sua foto e mostra um pontinho verde. Mas se você entra no ar e você sai, a sua foto fica, mas o pontinho verde desaparece da sua fotinha. Sinal que você saiu da live. Vocês estão entendendo?
É assim que funciona. Você vê, não tem um pontinho verde na fotinha da irmã Nilza Pires. Talvez ela já foi dormir, eu não sei. Então o nome de vocês estão todos nas agendas para me fechar a noite orando a Deus pela vida de vocês. A comunhão que vocês têm comigo me leva a fazer isso. A comunhão que você tem comigo me leva a orar por você, a interceder por você. Mas quando você não tem interesse, quando você não tem aquela comunhão, quando você não tem um pedido, então não tem como da gente orar. Tiago fala sobre isso, que as suas petições sejam todas reconhecidas diante de Deus. Reconhecidas é o quê? Nós temos que apresentar para Deus. Senhor, hoje eu recebi um pedido de oração da Barbalho, da Lourdes Barbalho, Senhor. Hoje teve uma irmã, Senhor, que me ofertou R$100 de oferta. Eu não sei de onde que ela tirou aquele dinheiro para me abençoar, mas ela ofertou, ela fez o Pix, me ajudou, Senhor. E amanhã eu vou ter dinheiro para comprar um pão, para comprar uma manteiga, para me comprar alguma coisa para comer no café. Eu vou ter dinheiro para me comprar algum alimento no almoço, porque a irmã tirou aquela oferta de um lugar onde ela não tinha. Então Deus manda a provisão, manda para ela a provisão dobrada, triplicada. O Senhor é um Deus que pode fazer isso. E de repente, sem a irmã esperar, o telefone da irmã toca, alguém liga de longe dizendo: olha, acabei de fazer um depósito em seu nome. E você vai lá e olha, R$300. Quem levou aquela pessoa a fazer um depósito desse para você? Foi Deus. Foi Deus, porque Deus está vendo a sua generosidade, está vendo quando a sua mão é estendida em direção ao homem de Deus. Aquele que tem compromisso com a palavra, Deus cuida, Deus veste, Deus alimenta, Deus zela, Deus cuida, Deus cura. Nenhuma oração que eu faço, ela cai por terra. Todas as orações que eu faço, elas são respondidas. Não importa o tempo que demore, 1 semana, 4 dias, 15 dias, 1 mês. Mas cedo ou tarde, alguém liga para mim e fala: pastor, o senhor lembra aquele dia que o senhor orou por tal? Sim, acabei de receber a bênção, pastor. A irmã Divina aí, ela estava com a causa na justiça, e você sabe que INSS é terrível para pagar e liberar pagamento. Estava na justiça. Era marcada uma audiência por ano, para que o juiz decidisse o que fazer com o benefício da irmã, da querida irmã Divinaí. E ela ligou para mim e falou: pastor, eu vou colocar o senhor no meio da minha bagunça. Eu falei: irmã Divinaí, que bagunça é essa? Ela falou: pastor, eu preciso das suas orações, porque eu tenho um dinheiro para receber da justiça do INSS, e lá vai para 3 anos que o negócio está preso, está agarrado e não sai de jeito nenhum. Eu disse a ela: então vamos abrir esse buraco. Vamos abrir esse cofre, aonde que está preso esses documentos, como é que está preso. Vamos orar para que Deus possa trocar o juiz, vamos orar para que Deus possa trocar o advogado, vamos orar para que Deus mude a sentença. Nós temos um Deus que opera milagre. Passou 1 semana, o juiz que estava decidindo a causa dela, ele saiu daquele fórum da comarca da cidade dela e foi enviada para lá uma juíza, uma mulher, para juizar as causas ali naquela cidade. E ela pegou o documento da irmã Divinaí nas mãos, protocolado. E ela na mesma hora abriu aquele documento da irmã Divinaí, olhou, era mais de 100 páginas, e ela marcou audiência para 10 dias. E o número 10 na Bíblia significa governo de Deus, o número da plenitude de Deus. Eu apresentei para Deus. Falei: Senhor, faça alguma coisa. Ele não precisou matar o juiz que estava naquela comarca. Ele somente transferiu o juiz para outra comarca e mandou esta juíza para lá. Tudo por causa da Divinaí.
Esse é o poder da oração. E ela disse: pastor, eu vou cumprir o meu voto. Eu vou cumprir o meu voto e vou te abençoar com a oferta deste benefício. Irmã Valdirene, seja bem-vinda e eu te abençoo em nome de Jesus. Amém? E você também, meu querido amado irmão. Deus te abençoe, tá bom? E nós oramos. Ela tinha feito o voto. E depois de 1 dia ou 2 dias, ela ligou para mim. Ela ligou para mim, irmão Adilson, e ela disse: pastor, aqui é a irmã Divina aí, acabei de receber a bênção. E eu vou no juiz, na juíza, e eu vou pegar o dinheiro em juízo. E a primeira coisa que ela fez foi tirar o dízimo do Senhor, a oferta, e ela foi lá na caixa e depositou a oferta para nos abençoar. Dezenas de pessoas tinham orado por ela. Dezenas de pessoas tinham orado por ela, pela irmã Divina. E ela não tinha obtido resposta. E ela falou assim: quando eu coloquei o Senhor na minha bagunça, o Senhor orou e Jesus respondeu. É assim que Deus trabalha. É assim que Deus trabalha. Mas tudo isso você tem que acreditar. Você tem que acreditar. A igreja acreditava firmemente: Pedro estará retornando. Nós vamos trazer Pedro de volta. Não precisamos pagar fiança. Não precisamos ficar implorando para Roma. Não precisamos fazer manifestação na rua. Não precisamos fazer oposição a Roma. Vamos orar. A oração é a maior oposição que tem ao poder do inferno. A oração é a maior oposição que tem a uma doença. A oração é a maior oposição que tem a um vício. A oração é a maior oposição que tem à sua dor, à sua depressão, ao seu pecado e ao seu problema. E se você pode crer nesta noite, tudo é possível para aquele que crê. Que Deus abençoe os irmãos. Tenham todos uma linda noite. Eu falei que ia ser uma live pequena, porque já é tarde. Mas foi um privilégio estar aqui com os irmãos. Amém? Até amanhã, segunda-feira, em nome de Jesus. Irmão Adilson, um abraço na tua digníssima esposa, Lourdes Barbalho. Um abraço no coração do seu filho, minha querida Tânia. Deus te abençoe, minha querida. A dona Cida já foi dormir, tá vendo? Já saiu também. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amanhã a minha audiência, estou aflito, pastor, mas creio que Deus já me deu vitória. Com certeza, com certeza. Aleluia. Primeiro vou responder aqui o nosso irmão aqui, né, o Adilson, está falando que amanhã é a audiência dele. Você pode ter certeza que Deus vai te dar vitória nesta audiência. O juiz vai arquivar esse processo que tem contra você, tá bom? A Lourdes, meu Eloás foi tirado de mim, pastor. Faz 6 meses que não recebo. Está na mão da advogada. Então vamos orar sobre isso também. Você quer receber o seu Eloás de volta? Faz um voto com Deus. Ela ganhando esta causa aí, minha querida, você vai receber os 7 meses, que está tudo aí incluído, tudo junto. Deus é um Deus grande. Amém? Maravilhoso Deus. Eu entrego, Senhor, a dificuldade dos irmãos em tuas mãos. Seus problemas, suas causas, sua dor. Que o Senhor possa operar um grande milagre na vida deles. E eu darei a ti honras e glória ao seu nome, em nome de Jesus. Aleluia.
E todos orem pelo nosso irmão aí, Adilson, que é a esposa da irmã Valdirena, está pedindo oração. E eu creio na oração dos irmãos também. Amém? Eu creio, em nome de Jesus.